aqui. Para aqueles que já estavam na semana passada, a gente permanece, né, no livro de Ruth. A gente foi até a página 4, é isso, né, amor? Página 5, não lembro do livro, né? Na verdade, página 20 do livro, né? Mas acho que era o capítulo 4 ou 5, se não me engano, que a Jerusa me passou. Uhum. E na aula passada a gente viu a importância do testemunho de Noemi para com Ruth. Quem já leu o livro de Ruth já conhece bem essa passagem, né? Capítulo 1, a partir do versículo 14 até o 22, vai desenrolando toda aquela situação das noras, uma nora beija, chora, se despede e vai embora, né? Dando sequência na vida dela. É órfã, uma das noras, e a outra, que a gente já sabe, Noemi, chegou e falou assim, não, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, eu não te largo, eu estou contigo e não abro. Como diz aquela frase, estou contigo e não abro. E daí a gente já sabe o discorrer disso, né? O testemunho de Noemi, a quantia que impactou a vida de Ruth. Então a gente segue nessa mesma ideia, nessa mesma jornada. Então se você tem a tua Bíblia aí, abra no livro de Ruth, a partir do capítulo 1. A gente vai desenrolar ainda o capítulo 1, ok? Se você está anotando, continua anotando aí. Vamos dar seguimento ao nosso estudo. Lê para nós, Emma, por gentileza. Observe como nos versículos 19 a 22 mostram Noemi e Ruth chegando a Belém e causando uma tremenda sensação no povo de lá. Capítulo 19. Então, versículo 19, desculpa. Isso. Versículo 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chameis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da saga da cevada. Amém. Possivelmente, a aparência de Noemi expressava tristeza e marcas de muita dor. Seu rosto denunciava alguém que estava convivendo com muitas tribulações. As pessoas se assustaram ao vê-la, ficaram surpresas com ela, a ponto de dizer uns aos outros: Não é esta Noemi? Isto revela quão profundas foram as marcas deixadas em sua vida, pelos longos anos lidando com as adversidades. Por esta razão, Noemi se recusa a ser chamada de Noemi, que significa agradável, e pede que todos lhe chamem de Mara, que significa amargura. Bom, nesses versículos aqui que a gente vê do 19 a 22, e que a André apontou aqui, a gente percebe claramente que ela saiu de um estado, digamos assim, um estado da forma como ela estava vivendo, né? Saiu da cidade natal dela, de Belém, foi para uma outra cidade e começou a viver muitas situações difíceis, muitas tribulações, muitas dificuldades, muitas provas, muitas lutas. E isso permaneceu por um bom tempo. Só o que a Bíblia nos declara que ela perdeu os filhos, né, nessa situação foram 10 anos. Mas antes disso ela perdeu o marido, que é Elimeleque. Então ela já vinha sofrendo a situação de incerteza, a situação de como vai ser o amanhã, porque como a gente bem sabe, naquela cultura, naquele tempo, uma mulher se não fosse provida do marido ou dos filhos, a gente já sabe, até quem estava ontem aqui no estudo nosso, que a gente fez a imersão, a gente pontuou sobre isso. Naquela cultura, a mulher ela tinha poucas escolhas, né? A Bíblia nos passa a direção, né, para a gente aprender, que a mulher, quando perdia o marido ou não tivesse os filhos, ela passava a fazer parte da família do irmão do marido falecido. Então, ela seria uma concubina, digamos assim, da esposa. Então, a gente já sabe como é que a gente consegue imaginar como que era esse percalço. Mas ela, como ficou com os dois filhos, ela não passou essa situação, até porque ela estava fora da cidade natal, da terra dela, né?
Mas, enfim, a gente ficou sabendo, né, conforme a Bíblia nos passa, que ela foi perdendo a segurança. Por que que eu digo a segurança? Porque em vários momentos da nossa vida, Deus nos tira as escoras. O pastor Daniel fala isso, vocês já ouviram com certeza o pastor Daniel falar isso. Deus vem e tira as nossas escoras, ele tira os nossos pilares, ele tira os nossos apoios, ele nos tira da onde a gente consegue, já falo de uma forma de brincadeira, mas dando realidade do fato, onde a gente consegue espernear e conseguir se manter de pé. Deus vem e tira isso, ele tira isso e nos deixa totalmente vulneráveis no sentido de para onde que eu vou correr? Aonde que eu vou conseguir um auxílio? Quem vai ser o meu auxílio? Aí que entra a graça maravilhosa de Deus, que com várias passagens da Bíblia fala que o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o amparo, o Senhor é a força. Então, a gente precisa se amparar nele. Provérbios 3 fala, abençoado o homem que deposita fé no Senhor, que crê no Senhor, que confia no Senhor e não põe a confiança dele, não se estriba. Tem uma versão que diz assim, no seu próprio entendimento. Então, eu não me apoio no que eu acho das coisas ou no que eu acho, inclusive, de Deus. Eu me apoio no que a palavra dele fala que ele é. Então, mas quando a gente apenas lê, quando a gente apenas é ministrado, é uma coisa. Mas quando a gente vive, eu tenho certeza que alguns de vocês já tiveram essa situação. O furo é mais embaixo. Então aqui a Bíblia nos apresenta exatamente isso. Exatamente isso. E isso foi tão intenso que ela pediu até que não chamasse ela mais pelo nome dela, Noemi. Que Noemi significa o quê, amor? Agradável. Agradável. Lembra que a gente falou umas aulas atrás, se você conhece alguma Noemi, você vai ter o privilégio de chegar e dizer assim, você sabe o significado do teu nome? Você vai ter uma oportunidade maravilhosa de pregar o evangelho. Você vai dizer teu nome significa agradável. É bíblico, está na Bíblia. Tem uma mulher com o teu nome que tem uma história maravilhosa. E aí deixa o Espírito soprar. Eu não tenho dúvida que ele vai te conduzir por esse caminho. No entanto, ela pede para não ser chamada de Noemi, sim de Mara, de amargura no coração. Então, na sequência, a gente vai entender o porquê dessa colocação, essa situação toda, né? Na sequência Mara, para nós, amor. não vão falar para Mara que ela é uma mulher amargurada, viu? Falem só para Noemi que ela é uma mulher agradável. Mara, amargurada. Noemi se frustra em sua existência. Ela se sente inapta para superar as desesperanças. Sua tristeza crônica se constitui sintoma de enfermidade interior. A estrutura espiritual desta mulher não é mais a mesma. O seu perfil é de alguém atingida pela dor. Todavia, ela sabia que tudo aquilo era plano do Todo-Poderoso. Ela mesma é quem diz: cheia eu parti, porém o Senhor me fez voltar vazia, pobre. Quando Noemi diz vazia, quer dizer pobre. Lê só aquele finalzinho quando você mudou a página. Lê só, repassa de volta. Volta para trás, aquele que você leu ali, bem no finalzinho. Noemi se sente frustrada em sua existência. Ela se sente inapta para superar a desesperança. Sua tristeza crônica se constitui sintoma de enfermidade interior. Olha como é interessante, né? O pastor Josadak nos apresentou isso, um sintoma de enfermidade interior. Todo esse sofrimento que a Bíblia nos apresenta, que Noemi passou, estampava no rosto dela exatamente isso. Era uma mulher que apresentava o sofrimento, que era sofrida. E se a gente levar isso para Jesus, a palavra nos apresenta Jesus como o homem de dores, o homem que sabe o que é sofrer. Então, é muito interessante porque quando a gente está vivenciando um momento de dor aguda, seja ela qual for, de sofrimento, é algo que, vou usar uma palavra um tanto forte, mas assim, dilacera a alma em alguns momentos, né? Às vezes a perda de alguém, um
uma desventura em negócios, enfim, várias situações que nos levem a sofrer, digamos assim. Isso estampa no rosto. Porém, o todo a gente não consegue entender. O processo a gente não consegue entender. O propósito a gente não consegue entender. Porque se nós avaliarmos com um pouco mais de calma, e a Bíblia apresenta isso no final do livro de Ruth, que o testemunho de Noemi, o sofrimento de Noemi, mas a postura de Noemi, né, aprender a se humilhar. Tanto que ela fala, eu saí cheia, saí ditosa e cheguei pobre. Pobre no sentido assim, não tenho nada mais, né, material, e também não tenho nada mais a oferecer. Mas olha que paradoxo da situação. Porque o que Ruth queria ou percebeu em Noemi não era nada físico, não era nada material, era sim caráter, né? O que a gente já falou, era a presença de Jesus. E isso foi muito marcante. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês essa noite. Em situações em que você já sofreu, em que eu já sofri, em que nós já sofremos, você já parou para avaliar as pessoas que perceberam isso e o quanto esse sofrimento, apontando para Cristo e para Deus, tocou o coração das pessoas? Em alguma situação, você já pensou, já ponderou isso? Que algumas situações de sofrimento, algumas situações de grande luta, em que eu e você já passamos, mas que a gente apontou para Cristo, que a gente continuou perseverando em Cristo, que a gente continuou mostrando o caráter de Jesus, meio às provações, meio às lutas, meio às provas, é assim mesmo, que a nossa fé ela é provada assim. Isso é tão importante, tão forte, porque quem garante que o propósito da vida de Noemi não era simplesmente impactar profundamente a vida da nora Ruth, que levou a se converter e passou a ser avó de Davi? Você já parou para pensar, se não fosse Noemi ter impactado tanto a vida de Ruth, talvez ela não tivesse acompanhado Noemi, não tivesse se casado com Boaz, não tivesse se tornado avó de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jesus descende de Ruth. Então, olha a importância. Por que eu estou citando isso? Para a gente avaliar aqui. A importância dos sofrimentos, das situações em que Deus vai provando a nossa fé. Às vezes a pergunta, né? Mas precisa ser tão difícil assim, Jesus? Precisa ser tão duro assim, Jesus? Precisa ser abaixo de lágrimas, Jesus? A palavra de Deus fala, se nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Se Ele vive em glória, nós vivemos em glória. Nós fizemos parte dos sofrimentos de Cristo. É assim que a Bíblia fala que a gente é tratado, é assim que a Bíblia fala que a gente caminha, é assim que o Espírito vai nos lapidando, nos transformando à imagem do Filho de Deus. Ele sofreu? Sofreu, Du? Sofreu, Lu? Sofreu, Douglas, Isaías, Jair, Ju, Thaís? Sofreu? Agora você e eu achamos que nós não vamos sofrer a imagem de Cristo? Não tem muito sentido lógico isso, né? Ah, mas quer dizer então que para mim ser um bom cristão tem que sofrer? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que cada um de nós tem que aceitar o propósito que Deus já escreveu para as nossas vidas. O de Noemi é passar um período difícil, perdendo o marido e os 2 filhos, mas passar na prova, né, de glorificar o nome de Deus e não mudar a postura dela. Assim foi Jó, assim foi Jesus, assim foi grandes homens e mulheres. A expectativa, tenho certeza de Deus, é que cada um de vocês que está aí como nós aqui, vivamos a mesma história de vida. Amém? Amém, gente? Segue lá, mano. Noemi não está com isto atribuindo a Deus os seus sofrimentos. Ela está afirmando que tudo aquilo era providência divina em sua vida. Uau! Olha só. A maior evidência de que Noemi não pecou contra Deus ao dizer o que disse é a conversão de uma de suas noras. Ruth lhe declarou: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ora, se Noemi tivesse queixas contra Deus, a nora jamais abandonaria seus deuses para ficar com o Deus da sogra.
Se pela palavra e pelo testemunho Noemi tivesse passado para Ruth a ideia de um Deus sem coração, esta não faria a opção que fez. A viúva de Elimeleque era uma mulher temente a Deus. Ela acreditava na soberania de Deus sobre a vida dos homens. Por isso, atribuiu corretamente a ele o seu infortúnio. O nome do Senhor aparece várias vezes no pequeno livro de Ruth. A providência de Deus é muito visível ali. Forte isso, né? Muito bacana. O pastor Josadak pontuou isso muito bem para o nosso estudo aqui. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês aqui nesse tempo é isso. Em algum momento, você já deu algum testemunho? Você já deu algum testemunho, Ju? Isaías, Lu, Du, Leandro, André, Jair, Douglas? É melhor não perguntar. Em algum momento a gente já deu um testemunho. O que quer dizer isso? Em algum momento a gente apontou, a gente errou feio o alvo. Pecado, o significado de pecado no grego é bem simples, errar o alvo. Qual que é o alvo? Agradar o coração de Deus Pai. Esse é o alvo. Qualquer coisa que não seja isso é pecado. A gente erra o alvo das mais variadas formas. E a gente tem muita tendência a isso. Tanto que a gente mirar e acertar é muito natural, isso é difícil para a gente. A gente tem uma mira aqui, eu vou mirar bem na câmera aqui, eu vou errar várias vezes, porque é a minha natureza, é a nossa natureza, a imperfeição, a nossa carência, a nossa necessidade do perfeito, tomando conta de todas as coisas. Então, só para a gente poder concluir aqui, pense em alguma situação que você viveu um testemunho, né, que você estava tentando buscar uma pessoa, resgatar uma pessoa, levar para Cristo, e às vezes alguma situação, alguma palavra, algum ato ali. Alguma murmuração. As mais variadas formas, que eu estou Né? dizendo, né? Erra o alvo. Às vezes inconscientemente, mas erra o alvo do mesmo jeito. Então, é incrível, porque sempre vai ter alguém filmando a gente. Sempre vai ter alguém filmando a gente. E é incrível isso, porque quando a gente começa a caminhar um pouquinho em algum ministério, em alguma situação assim, eu falo um pouquinho de mim, assim, estudando para caminhar, ser um pastor. Então, quando as coisas andam certo, as pessoas quase não lembram que a gente se move a isso. Mas quando dá uma coisa errada, já vem uma pedrada. Ah, pastor! Bonito, pastor! Então, sempre a gente é filmado, sempre a gente é avaliado, sempre vai ter alguém de olho, né, nas nossas atitudes, como a gente faz. Então, a importância realmente, né, da gente ser íntegro nas coisas com Deus. É um grande desafio. É um grande desafio, mas a importância. Exatamente. Tem alguém falando aqui, não sei. Eu. Ju? E um grande ponto, assim, é que é o testemunho com poucas palavras, né? Com grandes atitudes e poucas palavras. Isso. Porque é muito fácil hoje a gente falar, e daí na hora da atitude, qual que é a nossa reação? Na hora de você ter que encher a boca d'água e não falar nada, qual que vai ser a nossa reação nesse momento? É isso aí, Ju. É isso aí. Encheu a boca d'água e tem que tomar um golão. Exatamente. Exatamente. Maravilha, maravilha. Pessoal, quer apontar alguma coisa? É interativo aqui. Lu, Douglas, Isaías. O nosso tempo aqui é interativo mesmo. A gente quer ouvir vocês aí também, não é pra ficar só nós aqui não, hein? Tá benção? Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo, né? Tá bem suave, tá bem suave. Eu acredito que tudo aquilo que foge, né, do caminho do Senhor, do que Deus espera das nossas vidas, é um testemunho, né? Mas eu acredito que a murmuração é um péssimo testemunho para quem está caminhando com a gente. Porque se a gente quer apresentar um Deus provedor, um Deus de bênção, um Deus de misericórdia, um Deus de cura, como que nós vamos ficar murmurando sobre as coisas que acontecem na nossa vida, né? E é isso que está falando o texto aqui, né? Muita gente hoje em dia age de forma diferente de Noemi, chegando a dizer que, em razão dos sofrimentos, estão debaixo de maldição de Deus.
Ora, o fato da pessoa não ter bens, estar sofrendo ou sem motivação que lhe impulsione a ir em frente, não quer dizer que está sob maldição de Deus. Mais tarde, Noemi comprovou que o modo de Deus agir estava certo. Continua? Não, até aqui, só para a gente poder pontuar isso. O que André acabou de falar é no sentido assim, o judeu ele tinha isso já enraizado na cultura dele. Se alguém tivesse algum problema de saúde, digamos assim, que pegasse pelo caminho uma lepra, alguma situação assim, é porque estava vivendo em pecado. Se o judeu não fosse alguém de posses, de situações assim, é porque estava em desacordo com a palavra, porque estava pecando em alguma coisa, estava falhando em alguma coisa. E Jesus vem e quebra todo esse paradigma, quebra tudo, porque a gente sabe que ele é o Rei dos Reis, deixou o céu, deixou a majestade e veio e se fez homem, como qualquer um de nós aqui. Tanto que ele falava, eu não tenho nem onde encostar minha cabeça. Então, aí vem quebrando todo esse processo, quebrando. Então, se tudo que é dificuldade que acontece na nossa vida é motivo de pecado, ou Deus está ali tipo, fez errado meu filho, fez errado minha filha, vou te culpar, vou te castigar. Que jeito que nós íamos viver diante de Deus assim? Não tem como, não tem nexo nenhum. Tá certo que o pecado ele gera as consequências, que a gente estava conversando, né? Exatamente. Mas o propósito vai muito mais além disso. O propósito de Deus, né? Exatamente. E o murmurar que eu falo não significa que, de repente, nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade na nossa vida e que a gente não possa procurar alguém, né, e tá falando, olha, eu tô passando por isso, eu tô sofrendo com isso, mas vamos orar junto, né, ora pela minha vida, enfim, é diferente você dividir algo que está acontecendo, é diferente de você ficar o tempo todo que nem aquele desenho, vida, céus, azar, sabe? Isso é murmurar, é o tempo inteiro tá reclamando, porque hoje tá chovendo, porque hoje tá o sol muito quente. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisinhas, que isso desagrada realmente o coração do Senhor, né? Mas a gente sim deve dividir os nossos problemas, saber com quem dividir os nossos problemas, isso é muito importante, porque às vezes a gente divide com quem não vai somar junto com nós, não vai nem orar pelas nossas vidas, né? Então, precisamos dividir sim, mas não em forma de murmuração. Pode seguir lá, mano. Você já pensou se considerássemos que todas as adversidades da vida é uma reação de Deus por termos lhe desagradado? Nossa. Acabei de falar isso. Né? Imagine isso. Temos que entender de uma vez por todas que todos os acontecimentos na vida dos servos fiéis a Deus, até os mais difíceis, fazem parte do grande propósito que Deus tem para a nossa vida. Seremos semelhantes a seu Filho Jesus. Concluindo, em nossa existência, os sofrimentos são acidentes de percurso e às vezes causados pelos nossos próprios pecados ou desobediência à lei de Deus. Mas Deus está no controle da nossa vida. Amém. E mais ninguém. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. O que a gente acabou pontuando nos instantes atrás, aqui a Andréia passou por isso agora. Imagine que cada situação difícil na tua vida, cada luta, cada prova, cada quadro que acontece difícil na tua vida, eu digo nas nossas, mas falando diretamente, né, no singular, em particular com você, seja por uma falha tua. É como se Deus estivesse te punindo a cada coisa. Assim, não tem sentido lógico o Deus que nós conhecemos, não tem sentido lógico com a palavra de Deus. A gente não pode deixar fora, obviamente, o pecado. O pecado ele gera uma consequência. Deus nos perdoa, ele lança fora, como diz a palavra, no mar do esquecimento. Mas aquele pecado pode ter consequências. Um exemplo claro disso, né? Estou só exemplificando aqui. Alguém que tem uma relação fora do casamento e tem um filho, ok? Deus perdoa essa pessoa, se arrepende de todo o coração, que ele assim, trouxe maldição para a família dele e para aquela outra família, enfim, que tem uma outra pessoa do outro lado também, né? Se aquela pessoa se arrepende disso, Deus perdoa.
Ele dá uma nova oportunidade. Para ele não faz acepção de pessoas, a gente sabe disso. Ele faz acepção de atitudes. Essa é uma frase importante. Deus não faz acepção de pessoas, e sim das atitudes das pessoas. Isso faz diferença para ele. A escolha, né? No que eu quero mudança, no que eu não quero mudança. Então, assim exemplifica essa ideia, porque aquela situação errada gerou um filho que vai crescer. Então, Deus não vai tirar aquela vida por conta daquele fato. Não. O arrependimento, ele faz unir todas as coisas. Deus vem sobre um erro e traz a graça. Por isso que a palavra se confirma, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se cada coisa que eu e você fizemos, Deus responde nos punindo ou uma coisa assim, o que dizer de Jó? O que dizer de Jó? Se a Bíblia diz que Jó era um homem justo e íntegro. Olha quanto um homem justo e íntegro sofreu. E vieram os 3 amiguinhos ainda para dar uma força, encostavam na ferida de Jó ainda, assim, no sentido. E ainda Deus deixou a mulher. Tirou todos os filhos e deixou a mulher para ajudar ele a dizer assim, ó, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha quanta prova esse homem passou, mas ele era um homem justo. Um homem justo. Tem sentido? Não tem. Não tem. Com Deus a matemática não bate, as coisas não fecham. A parte interessante é o propósito. E isso se liga a Noemi. Como eu falei agora há pouco ali atrás. O testemunho de Noemi impactou uma vida que veio ser vó de Davi, que é a geração da genealogia de Jesus. Talvez muitas pessoas em que você conhece, que você está testemunhando Jesus, as pessoas vão se mover através disso, vão se achegar a Jesus, e quem garante que uma dessas pessoas que você nem conhece ainda, seja um homem ou mulher que vai impactar milhares de pessoas. Amém. Amém. Nenhum de nós pode, assim, dizer que isso é uma loucura, que não. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Ele nos resgatou. Para sermos testemunhas de Jesus. A gente já falou nesse estudo. Testemunha só fala, ela só testemunha o que ela vê. Então, os nossos olhos físicos não viram Jesus, nossos olhos espirituais veem Ele a todo tempo. As nossas mãos não tocaram, mas com o nosso corpo espiritual, nosso espírito, nós tocamos em Jesus, nas vestes de Jesus para sermos curados. É assim que tudo vai se cumprindo. Então, o propósito que Ele tem para cada um de vocês, para as nossas vidas, a única coisa que a gente tem que fazer é buscar viver Ele. Alguns vão ser mais intensos, alguns vão chorar mais, alguns vão sofrer no sentido físico, mas a glória vai ser maravilhosa. A glória vai ser maravilhosa. Amém. E não sofremos sozinhos. A parte maravilhosa disso também. Não estamos sozinhos. Se não for a última frase que John Wesley falou, foi uma das últimas frases que John Wesley falou. Ele estava na cama, no leito, na hora de morrer. Ele falou assim, ó, a melhor coisa de todas é que Deus está conosco. Aleluia. E foi ao céu. A última frase dele. O bom de tudo é saber que Deus está conosco. Então, todos os dias, Deus está conosco. A todo momento, Deus está conosco. Em toda situação de adversidade, Deus está conosco. E o propósito vai se cumprindo a todo tempo. Amém. Maravilha, gente querida. Nosso estudo hoje aqui é curto, é só para concluir essa parte aqui do estudo. A gente quer debater um pouquinho, ouvir vocês, conversar com vocês. É sempre tão bom a gente bater um papo aí, ir edificando de lá, de cá, daqui, de lá. Douglas, o que você achou dessa linha final do estudo? Não sei se você estava na semana passada, você não estava na semana passada, né? Tava um pedaço só. Lu, o que você achou da linha do estudo? Lu? A gente estava até debatendo sobre a questão que falou ontem, a Karen estava conversando sobre a questão do pecado lá, né? Falou ali da questão que não é assim que Deus age, né? Tipo, a gente tem um pecado e aí a gente começa um exemplo, né? A mão de Deus começa a pesar em cima da gente, né? Dessa forma, mas começa a abrir os olhos da gente, né? A gente tem um caso aí que andou acontecendo, que os negócios estavam tudo indo bem, as coisas estavam tudo indo bem, daqui a pouco do nada, sabe? Tá indo assim no ateno, daqui a pouco
e a gente tá vendo que o negócio tá errado por uma situação que aconteceu, né? E aí a gente estava debatendo, eu e a Karina ontem conversando sobre essa situação. A mão de Deus não pesa, mas ela parece que faz assim, né? Dá uma tiradinha de lado e volta em cima de novo. Aí tira de lado e volta em cima de novo, né? Então, tá aqui embaixo, e dá aquela deslizada, ela vai junto, né? Entendeu? Mas é o que nós estávamos debatendo ontem, né? Sobre esse pedacinho do estudo ali, foi o que a Karina comentou aqui do lado. Glória a Deus, glória a Deus. Como a gente falou, todos os dias ele nos dá a oportunidade, né, de acertarmos o passo com ele. Todos os dias a gente pisa na bola, todos os dias a gente erra, todos os dias a gente erra o alvo, literalmente, porque a gente é imperfeito. A questão é quando a gente erra, compreende, vai e se arrepende, né, diante dele e, obviamente, conserta o fato que aconteceu errado, né, seja com pessoas, seja numa circunstância, numa ação. Isso vai compondo, né, o que a palavra de Deus fala, que a nossa fé ela é provada para que sejamos íntegros, completos, plenos em todas as coisas. Algum meia boca vai para o céu? Terrenamente, sim. Espiritualmente, impossível. Já te digo isso. Terrenamente, sim, como homem. Espiritualmente, impossível, porque o Espírito Santo ele vem e cumpre esse papel de deixarmos plenos para ir ao céu. A nossa parte é manter a parte terrena aqui, certo? E aí, Edu, o que você achou dessa linha de estudo aí, concluindo hoje? Né? A palavra mesmo já fala, né? E nós temos que crer no que está escrito para regenerar, para nós que alcançar, né, a salvação da nossa alma. Está escrito, está tudo ali. Plenitude. Então, quando você passa a ver ali, que você sentiu o toque de Deus, ela te mostra o total. Amém. 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 É isso aí. Lu, o que você achou dessa linha de estudo? A Lu já leu algumas vezes o livro de Ruth. Vai ter que dar um estudo para nós inteiro aí, Lu, outra hora, o livro de Ruth. Outra hora, bem outra hora. Mas assim, eu gostei muito, enquanto você falava aí, pastor, sobre essa questão de Deus castigar, tentar. Eu lembrei muito de Tiago 1,13, quando diz que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E aí eu também lembro que quando Adão comeu lá o fruto e a Eva e eles se esconderam, eu fico pensando, gente, mas Deus sabia que os caras tinham errado, pecado, mas ainda assim, o Senhor foi ao encontro deles e ainda perguntou onde eles estavam. E eu falo assim, gente, Deus ele é muito fofo, porque ele constrange a gente com amor. Deus poderia já chegar lá metendo os pés, assim, no modo de dizer, né? Em Adão e Eva e dizer assim, Adão, né? Que ele chamou por Adão, não foi nem por Eva. E dizer, meu filho, mas como assim? Eu falei tanto para você, você não ensinou a tua mulher e vocês, né? Mas não. Deus chegou lá como de costume, como se não tivesse acontecendo nada, e perguntou por ele, e ele foi e se apresentou, né? Então, eu acredito que quando a gente erra, a consequência vai ter uma consequência, porque, enfim, o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, quem planta vento vai colher tempestade e assim vai. Mas Deus, ele é tão bom, tão longânimo, que ele sempre constrange a gente com amor. Mesmo ele sendo um Deus soberano, que sabe de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, né? E assim, essa parte, esse final, chama muito a atenção nessa questão, né? De dizer que o Senhor não tenta. E é engraçado que o Douglas falou sobre a mão de Deus. Eu até então, eu falo assim, que a mão de Deus tá lá. Eu acredito que quem sai somos nós. Mas acho que ele continua lá, querendo nos abençoar, e a gente que dá aquela escapada, né? E depois volta para debaixo das asas dele, né? Mas, enfim, mas esse estudo está sendo muito bom. E esses dias eu tenho aprendido e lembrei muito que a gente está fazendo mudança lá na nossa escola, e uma amiga minha, ela é mais nova que eu, e a gente cansado, porque a gente,
né? E eu falei para ela, ai meu Deus, eu espero que essas meninas ajudem a gente, porque eu não aguento mais carregar peso. E ela calada, né? Ficou calada, depois aquilo veio assim, Luciana, por que você está falando isso? Se você está fazendo para mim, você não tem nem que estar abrindo a boca de estar falando, perguntando se alguém vai ajudar ou não. Faça você a sua parte. Então ali eu aprendi, eu falei, eu não vou falar mais nada, Senhor. Glória a Deus Mas por é isso, Lu. bem isso. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Nós vamos ver muitos testemunhos aí de cada um de vocês quando nós retornar à igreja. Vai ser um tempo maravilhoso de testemunho de muitas Nossa. coisas, muitas coisas. Mas só fechando esse tolinho de raciocínio aí, Lu, que você fala da mão de Deus e a gente que sai, a palavra me confirma isso. O salmo que a gente mais conhece, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e se esconde aonde? Na Na sombra das sombra. suas asas. Então, quem tem que buscar a sombra do Onipotente é nós. Porque ele é essa sombra, ele é esse refrigério, ele é esse amparo. Então, sem sombra de dúvida, que quem dá aquelas escapadas e quem vai longe, né, no aprisco, é nós. Não tem dúvida disso. É a gente que tem que entender, não vou me queimar, literalmente. Não vou me queimar, quero ficar na sombra do Senhor. Quero ficar aqui na presença dele, quero ficar perto dele. Então, glória a Deus por isso. Mano Isaías, quer pontuar algo sobre o nosso estudo aqui? Leandro, irmãos, eu vejo assim que na lição de hoje, principalmente, eu aprendi a... Noemi foi humilde, muito humilde. Porque quando ela saiu desse lugar, de qual depois ela acabou voltando, ela não tinha intenção de se dar mal, não é? Tanto é que ela teve 2 filhos maravilhosos, os 2 se casaram. Eu vi uma humildade muito grande em Noemi de ter voltado sem nada, sabe? E graças a essa humildade, a essa coragem de Noemi, que veio tudo acontecer depois com Ruth, né? Porque eu conheço pessoas que foi embora daqui, da fazenda, para um outro lugar, e não se deu bem, sabe? Não se deu bem. E não teve a humildade de voltar, né? Não, eu jamais volto para aquele lugar, entendeu? Mesmo não ter se dado bem para onde foi, né? Eu aprendi na lição de hoje que a humildade de Noemi foi tremenda, cara, foi tremenda. Ela voltou sem nada, e ainda com uma nora viúva, né? Então eu aprendi com isso hoje que e outra coisa, vocês comentaram aí hoje do plantou colheu, né? Eu quero dar um pequeno comentário a respeito de uma pessoa que não pagava impostos, não pagava IPTU, não pagava nada. Tudo que vinha lá não pagava nada. E ele precisou receber uma herança, sabe? E essa herança caiu na conta dele, foi barrada essa herança. Então ele plantou e colheu, sabe? Então a lei do plantou e colheu, meus irmãos, ela é certa, né? Então o meu comentário de hoje é isso daí. Benção, meu irmão. Hoje a gente estava falando sobre isso também, né, amor? É muito interessante, porque antes de começar essa passagem, Paulo, quando cita isso, ele é muito claro, ele fala assim, de Deus não se zomba. Ele dá um alerta primeiro. Ele diz assim, de Deus não se zomba. Aí sim, essa passagem que a gente conhece, que é um princípio, é uma lei espiritual, né? O que a gente plantar vai colher. Mas maravilhoso, Isaías, a lição da humildade, com certeza. Materialmente ela voltou sem nada. Espiritualmente ela voltou assim, riquíssima, milionária, né? Porque a partir dali a gente já viu a transformação de muitas coisas. Glória a Deus. Ju, pontuou alguma coisa junto aí com a Thaís? Eu queria, na verdade, pontuar o seguinte, que a parceria de Ruth e Noemi, vamos dizer assim, levando para um dia de hoje, né, seria aquele amigo que
que ela quebraria a cara, porém ela já sabia que ela podia contar com aquela pessoa. Mas é o melhor amigo que ela já viu, o melhor amigo que ela já teve, seja aquela pessoa parceira mesmo. O que mais me chamou a atenção no estudo completo foi que essa parceria, que hoje em dia a gente tem dificuldade de trabalhar com essa questão da parceria. Exatamente. Às vezes a pessoa tem uma parceria, porém vai até onde o interesse dela alcança. Então, Exatamente. tem algumas coisas que são negociáveis, tem outras que não. Então, eu achei muito interessante essa parte da parceria das duas para que caminhasse juntas. Com certeza. A gente estudou falando sobre isso, que elas se aliançaram. E foi uma aliança diferente, muito difícil nesse tempo, Sim. de uma sogra e uma nora. Não é uma aliança de marido e mulher, namorados, homem e mulher, não. É uma aliança de uma sogra com a sua nora. É uma aliança da mãe com a filha. Porque foi assim, entrou para a família, né? Assim por diante. Glória a Deus, glória a Deus. O que a Thaís colocou aqui? Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo, é isso? É isso mesmo. John Wesley, se não me engano, acho que fala algo semelhante a isso, né, Thaís? Mas é assim. Gente querida, nosso estudo é curto hoje e eu deixei esse tempo propício mesmo para a gente poder bater um papo. A nossa intenção sempre foi, sempre vai ser ser igreja de uma forma interativa. Apesar desse tempo estar sendo muito difícil, né, pela distância e tudo mais, mas um princípio forte é a gente ouvir. Ouvir. Então, ouvir vocês, ouvindo vocês a gente consegue entender um pouquinho o que acontece lá com o Douglas, com a Karine, com o Du, com a Rô, com a Lu, com o Ju, com o Isaías, com a Thaís. Então, essa é uma base nossa, a gente poder ouvir. Então, glória a Deus pela vida de vocês, né? Incentivo, desafio vocês a continuarem na linha dos estudos. O livro segue ainda, não para aqui, para a gente estar sempre se alimentando e aprendendo, recebendo algo a mais, né, na palavra de Deus e do Espírito Santo. Amém, gente querida? Amém. Alguém tem alguma oração em especial, algum pedido em especial para esse tempo, para a gente concluir? Sim, não, sim. Eu tenho. Tem? Manda lá, Tem. então. Tem acontecendo uma treta familiar aqui na família da minha mãe. Tá tirando o sono aqui. Ah, é? Não posso falar o que é, mas tá meio Senhor sabe. complicado. O Senhor sabe, essa é a parte importante. Vamos estar orando sim, Thaís. Vamos estar orando. Com certeza. Pela minha mãe, né? Que é a mais atingida e pra gente saber o que fazer. Entendi. Ou o que não fazer, às vezes nem ficar quieto, não fazer nada. Exatamente. Sabedoria, às vezes, é ficar em silêncio aguardando o que Deus está fazendo, né? É bem isso, Thaís. Vamos estar orando sim, vamos estar orando. Alguém mais tem algum pedido? Não? Então vamos estar orando. Gostaria que você fechasse teus olhos, que o Espírito Santo de Deus viesse e nos envolvesse nesse tempo. Querido Pai, amado Senhor, queremos te agradecer, Senhor Jesus. Te agradecer porque esse tempo foi proporcionado pelo Senhor. O Senhor já tinha escrito para esse momento, com cada um que estava aqui, que está ainda aqui nesse tempo, recebendo do Teu Espírito Santo. Que tudo que nós conversamos aqui, Pai, realmente a gente consiga vivenciar isso, que a gente consiga pôr em prática nas nossas vidas o companheirismo, a humildade, o testemunho, o ir além, o entender o propósito do Senhor, o glorificar o Teu nome mesmo nas dificuldades, nas ações mais adversas, sabendo que a Tua mão é a que nos ampara. Que nós nunca saiamos, Pai, da sombra do Senhor. Que nós nunca saiamos de perto do Senhor. Que nós possamos sempre identificar, estar sensíveis a ouvir o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nos molda nisso, nos leva, nos ensina isso, Pai, em nome de Jesus. Somos carentes disso. Somos os imperfeitos, clamando urgentemente pelo perfeito que é o Teu Espírito Santo. Lhe damos a liberdade para isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos, Pai, apresentando a causa que a Thaís dividiu conosco aqui, Pai. Como igreja, nós intercedemos por isso. O Senhor sabe
O Senhor conhece o que aconteceu. O Senhor sabe a raiz dos fatos, a real situação do que está acontecendo. O Senhor conhece as pessoas, o Senhor conhece o coração. O Senhor é aquele que sonda os corações e sabe o que cada um, Pai, deseja, o que cada um se move. Então, em nome de Jesus, Pai, pedimos o Teu Espírito Santo, primeiramente aguardar a vida da Dona Catarina, aguardar a vida da Thaís, aguardar a vida do Juliano, e que o Teu Espírito Santo sopre sabedoria ao coração deles. O Teu Espírito Santo sopre, Pai, a paz que vem do Senhor, acima de todas as situações. Nós não sabemos o que é, Pai, mas como igreja nós nos aliançamos e oramos e intercedemos sobre isso. Que o Teu Espírito Santo venha e traga o discernimento para todas as coisas. Venha colocando cada coisinha no seu lugar. E tudo diante do Senhor tem propósito. Nada é em vão, Pai. Nada é em vão. Então traga o discernimento ao coração de todos nessa casa, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço que os Teus anjos se acampem na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, da Tua igreja, e que a Tua mão esteja estendida, Pai, a guardá-los, a protegê-los nesse restante de semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus.